A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 12. Nós vamos ler o versículo de número 4 e 5, que diz assim: Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra aqui, irmãos. Eu já quero enfatizar para vocês, eu já quero chamar sua atenção para o versículo de número 5 que diz que Pedro estava guardado no cárcere. Pedro não estava preso, Pedro estava guardado. Por quê? Porque havia oração incessante da igreja a favor de Pedro. Sabe por que tantas batalhas espirituais para você não orar? Sabe por que tantas batalhas para você não conseguir orar por este filho, por este marido, por este ministério, por esta saúde? É quando você fala assim, eu vou me colocar, eu vou me posicionar na oração. Você começa a sentir tantas coisas, não é verdade? É tanta coisa que acontece, é tanta coisa que você precisa fazer que acaba muitas vezes tirando a sua atenção do tempo de oração que você precisa ter. A igreja primitiva aqui estava orando incessantemente a favor de Pedro. Eles estavam pedindo, irmão, sem cessar. Deus te trouxe aqui para lhe dizer. Não é para você dar lugar ao cansaço, não é para você dar lugar à fadiga, não é para você dar lugar às distrações que estão te rodeando, te cercando para que você não ore, mas você precisa se posicionar e orar. Tem pessoas aqui que precisam se posicionar e precisam orar pelos filhos e precisam orar pelo esposo, pela esposa, pelo ministério. Você precisa se levantar, diz o Senhor em oração. Muitas vezes queremos ver a manifestação do poder de Deus, queremos ver o Senhor agindo, libertando, curando, restaurando. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Mas precisamos entender que para haver manifestação do poder de Deus é necessário ter oração. A Bíblia diz que Herodes ele não estava brincando não, irmãos. Herodes já havia matado a Tiago a fio de espada. E agora ele estava intentando matar a Pedro. Ele queria que Pedro viesse a morrer porque ele queria agradar os judeus. Porque ele observou que quando ele matou Tiago, os judeus se agradaram. Então ele fez o quê? Vou ficar aqui bem na fita, eu vou matar também a Pedro. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que por se posicionar desta forma, Herodes não estava brincando. A igreja poderia muito bem, irmãos, olhar para Herodes, olhar para o que estava acontecendo, até mesmo para Pedro e dizer, não tem mais jeito. Tiago já morreu, a gente precisa se conformar porque Pedro vai morrer também. Mas a igreja resolveu não se conformar. Você está se conformando com seu filho nas drogas? Você está se conformando com a sua filha na prostituição? Porque quando você cruza os braços, você não ora, você não guerreia, você está se conformando. Você está se conformando com seu esposo, com amante? Você está se conformando com seu casamento à beira do divórcio? Você está se conformando com a falência dessa empresa que Deus te entregou? Tem pessoas aqui que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo, não se conforme. A igreja primitiva orava, por isso a gente vê grandes manifestações do poder de Deus acontecendo, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que enquanto a igreja estava orando, Deus estava mandando anjo para tirar Pedro da prisão e livrar ele das garras de Herodes e da expectativa do povo judaico. Enquanto você ora, Deus coloca nojo no teu filho de drogas. Enquanto você ora, Deus tira aquela má influência do caminho da tua filha. Enquanto você ora, o teu marido é visitado e toma nojo daquilo que era para destruir o casamento de vocês. Você entende o poder da oração?
A igreja orava incessantemente e Pedro estava guardado. Tudo que você coloca em oração está guardado. Tudo que você coloca em oração está escondido, está guardado por Deus. Irmã, eu até queria voltar a orar como eu orava, mas eu não tenho força. O Senhor está dizendo, busque em mim força. Ore mesmo sem força, se ajoelhe e diga, Deus, eu não tenho palavras, mas eu estou aqui te buscando, porque eu acredito que através da oração tudo pode mudar. Foi a oração, irmãos, que transformou este cenário de morte. Porque já estava determinada a morte de Pedro, humanamente falando. Tiago já havia morrido, irmãos. Herodes já estava com Pedro ali para que Pedro morresse. A sentença já estava sobre Pedro, mas o Senhor não havia dado a última palavra. Quem dá a última palavra, irmãos? Na nossa vida, casamento, ministério, finanças, filhos, saúde, tudo que nos pertence, é o Senhor. Quando você entende que quem dá a última palavra na sua história, na vida dos seus é Deus, você não dá causas como perdida. Deus não mandou você dar essas causas como perdida. Mas hoje Ele está dizendo para você, se posicione. Tem pessoas aqui que precisam se posicionar. Tem pessoas aqui que precisam descruzar os braços e descer na oração. Porque Deus diz para você, eu quero salvar. Eu quero curar, eu quero restaurar, eu quero fazer na tua vida. Tire um tempo de oração. E se preciso for, faça como a igreja primitiva fez aqui. Ore incessantemente até o milagre chegar. Incessantemente, irmãos, não é um negócio que cessa não, é sem parar até a resposta acontecer. É porque tem gente que ora por uma causa um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 15 dias, 2 anos, 1 ano, mas depois já não quer orar mais. Porque diz assim, eu tô cansado, já orei tanto por isso, mas a Bíblia diz que a igreja aqui estava orando incessantemente, sem cessar, sem parar. E Deus mandou o seu anjo, irmãos. Pedro saiu do cárcere pela porta da frente. Pedro não deixou nada para trás. Se você orar, se você se posicionar, se você pegar esta batalha e não der ela como perdida, como vencida pelo inimigo, mas você resolver guerrear com as armas que hoje Deus te entrega, você vai ver tudo mudando. Tem pessoas, irmãos, que estão me ouvindo agora, que Deus diz pra você, não é porque o filho de fulano morreu assim que o seu vai morrer. Não é porque o casamento de ciclana terminou assim que o seu vai terminar. Não é porque na sua família ninguém dá certo com fulano, com ciclano, você também não vai dar. Não vai ter inimizade. Aí o Senhor está dizendo, você é diferente. O Senhor está dizendo, não vai ter divórcio. O Senhor está dizendo para você, não vai ter morte, não vai ter caixão, não vai ter luto, se você se posicionar. Tem muita gente, irmãos, que está dando causas ao inimigo, entregando de mão beijada. Porque já não quer mais orar, já não quer buscar e diz que não tem mais jeito. Só que a gente entende, irmãos, quando lê a palavra do Senhor, quem dá a última palavra é Deus, não somos nós. Não é o inimigo, a igreja primitiva não se deu por vencida. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando incessantemente. E que Pedro estava guardado. Quando nós nos posicionamos, o nosso Deus guarda o que nos pertence. Você não pode estar onde seus filhos estão. Você não pode estar todos os momentos onde seu esposo, onde sua esposa está. Mas você pode cobrir essas pessoas de oração. Você pode pedir para o Senhor guiar os passos. Você pode pedir para o Senhor tirar as más influências. Você pode fazer isso através de oração. Deus ainda manda, irmãos, o anjo dele para livrar. Porque ele dá ordem aos anjos dele, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Nós precisamos entender isso. Quem dá ordem ao anjo é Deus. E os anjos são subordinados de Deus. Eles estão aqui para fazer o que Deus mandar. E se Deus ordenar o livramento para você, o anjo tem que obedecer. O anjo foi fazer o que Deus mandou. E tirou a Pedro do cárcere. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro, ele foi mostrar para os irmãos o que havia acontecido. Versículo de número 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam.
Pedro foi lá, irmãos, testemunhar. Pedro foi lá mostrar. Quando o milagre acontecer, você vai dar o testemunho. Você vai dizer assim, ó, por este filho eu estava orando. Por este marido eu estava de joelho. Era baide-rasturiandaraia. Por esta esposa eu estava buscando. Por este casamento eu estava de joelhos e o meu Deus me deu vitória. Lá foi Pedro mostrar a vitória que Deus havia entregue para ele. Deus está dizendo para você, quando eu te der vitórias de oração, resposta, testemunhe para que pessoas também creiam que eu posso fazer na vida delas. Foi tanta felicidade, irmãos, ficaram tão perplexos todos os que estavam ali orando, que eles não acreditaram na resposta da oração. E vai ser assim na sua vida também. Vai ser tão grande o que Deus fará que nem você vai acreditar. Até você mesmo vai dizer assim, será que é esse marido mesmo? Será que eu não estou sonhando? Será que é essa esposa mesmo? Será que eu não estou sonhando? Meu Deus do céu. Será que não é coisa da minha cabeça? Será que não é só uma mudança de 2 dias para depois vai voltar a ser quem era? O Senhor está dizendo, eu não faço obra pela metade. Tudo que eu começo, eu concluo. Irmãos, tudo que é fruto de oração tem perseverança. Tudo que é fruto de oração tem persistência. Tudo que é fruto de oração, meu irmão e minha irmã, não é algo instável, mas é algo estável. Deus não vai te entregar algo que vai ficar oscilando para lá e oscilando para cá, mas ele vai te dar um milagre que será completo. Herodes não tocou em Pedro. Herodes não conseguiu destruir a Pedro como ele tinha sede. Por quê? Porque houve oração. E o milagre foi completo. O Senhor livrou a Pedro de Herodes e da expectativa do povo judaico. Deus livra. E não é pela metade. Deus faz o milagre acontecer por completo na vida daqueles que oram, irmãos. Declare comigo, eu vou orar e o milagre vai ser completo. Eu vou orar e o milagre vai ser completo, pois a Bíblia diz que aquele que iniciou a obra, ele é fiel para concluir, ele é fiel para aperfeiçoar, para terminar. Deus não deixa a obra pela metade. Quando a resposta de oração chegar, não fique pensando que é só 2 dias de mudança na vida dessa pessoa, que essa pessoa não vai mudar. O Senhor está dizendo, eu não faço obra pela metade, não. Eu estou tendo um encontro com teu esposo, eu estou tendo um encontro com tua esposa, com teus filhos. Estou mudando o teu cenário através da sua oração. Irmãos, a oração continua sendo a chave da vitória. Irmãos, a oração continua sendo algo essencial na vida do crente. Não tem como um cristão, irmãos, não ter uma vida de oração. Não tem como alguém que serve a Deus não falar com esse Deus, porque orar, irmãos, é falar com Deus. Tem muita gente que o inimigo acaba acertando a mente da pessoa, dizendo, você não sabe orar. Ah, Deus não tá nem lhe ouvindo. Você tá aí falando, mas tá falando e não tá nem passando do teto da sua casa, porque Deus não te ouve. Então, quando começa essas setas, esses dardos inflamados a vir, você tem que repreender e você tem que orar mesmo assim, porque Deus te ouve na sua simplicidade. Havia uma igreja de joelhos que estava orando constantemente e Deus ouviu a oração deles e eles ficaram perplexos, irmãos. A Bíblia nos diz no versículo 16: entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. A Bíblia diz, irmãos, que o milagre foi tão grande que eles ficaram atônitos. Muitas vezes a gente ora por coisas que nem a gente acredita que vai acontecer, né, irmãos? Mas a gente ora. Mesmo que você não acredite que Deus pode fazer algo, continue orando. Seja uma pessoa que não desiste. Diga, Deus, eu não estou crendo com tanta fé, a minha fé já não é mais a mesma, mas eu continuo aqui orando por isso. E é assim que você vai ficar, como a igreja ficou, atônitos diante de Pedro. Irmãos, Deus, ele conclui aquilo que ele inicia. Deus faz o milagre acontecer na vida daqueles que creem, na vida daqueles que perseveram, na vida daqueles que se colocam na posição. Se coloque na posição por esta família. Se coloque na posição por este casamento, por essas finanças. Se coloque na posição por aquilo que você tem buscado.
Quando você se posiciona, mesmo que você no fundo tenha uma certa dúvida de que isso vai acontecer, mas quando você resolve orar e você diz, eu não vou dar lugar à dúvida, eu não vou dar lugar à incredulidade, mas eu vou dar lugar à fé, as coisas são diferentes, irmãos. A igreja viu o resultado. Pedro foi livre da prisão. Se você orar, você vai ver resultados. Declare comigo, eu vou orar. E o resultado vai chegar. Eu vou orar e o resultado vai chegar. Hoje Deus traz essa palavra para você dizendo, minha filha, a oração ainda muda tudo. Tenha perseverança. Seja uma pessoa perseverante, meu filho, que você vai ver o que eu vou fazer. Para ter resultado é preciso ter constância, tá certo? Não é orar um dia e somente um dia na semana, mas depois 2, 3, 4, 5 sem orar, não. É constância, é perseverança. A Bíblia diz que a igreja estava orando incessantemente. Apresente a Deus incessantemente esse marido, apresente a Deus incessantemente essa esposa, apresente a Deus incessantemente essa pessoa que você tem orado, que você tem buscado, por mais que dentro de você ache que não vai ter mudança, porque você olha para o físico, você está olhando para aquilo que os seus olhos humanos podem contemplar, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui para te falar que Ele não está limitado ao que você está vendo, então somente ore. Ore cansado, se você não consegue orar de joelhos, ore deitado, ore em pé, ore da forma que você puder orar, mas o que Deus me trouxe aqui para te dizer foi, não pare de orar, porque a oração tem poder. É por isso tantas batalhas para que você não se ajoelhe. É por isso tantas batalhas para que você não busque ao Senhor Deus. Por que tanta batalha, né? Assim que a gente pergunta muitas vezes, Deus, por que tanta luta? Parece que é um peso em cima de mim. Eu não consigo orar, eu não consigo buscar, eu não consigo ter uma intimidade com o Senhor como eu queria, eu não consigo interceder pela minha casa muitas vezes, interceder pela minha família, pelo ministério, pela essa esposa, por este esposo. Tem muitas vezes, irmãos, que a gente não consegue, que a batalha espiritual é constante. Mas o Senhor está dizendo, mesmo que a batalha seja grande, e mesmo que no fundo você até desacredite que eu vou fazer milagre, continue orando e apresentando, porque Deus vai te surpreender, diz o Senhor. Ele vai te fazer surpresa, como Ele fez a igreja que orava incessantemente por Pedro. Irmãos, onde tem oração, tem resposta. Onde tem oração, tem vitória. Deus tem vitória para nós. E esta vitória que vai chegar para a nossa vida é através da oração. A igreja orava e Pedro estava guardado. Enquanto você ora, o seu filho pode estar na festa, o teu esposo, seja quem for que você está orando. Deus está dizendo, ele está guardado, ela está guardada se você colocar em oração. Guarde aquilo que te pertence. Declare comigo, eu vou guardar a minha família em oração. Eu vou guardar a minha família em oração. Guarde essa pessoa que Deus confiou a você em oração, que você vai ver o milagre acontecendo e até você mesmo ficará surpreso com o que Deus fará. Deus tem o poder de nos surpreender e Ele surpreenderá pessoas que estão me ouvindo agora grandemente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, meu Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu agir, meu Pai, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso, meu Pai, que não deixa a oração dos teus filhos, meu Deus, ser em vão. Ah, Pai, tem muitos aqui que estão orando, já estão até cansados de orar, mas o Senhor está dizendo, continue orando, continue porque eu sou Deus de resposta. Continue, porque eu não desamparo aqueles que oram, aqueles que me buscam. Continue buscando, porque Deus tem resposta para a tua vida, diz o Senhor, Pai. Que eles nunca se cansem, Senhor, de orar, que a gente nunca venha se cansar, meu Pai, de colocar pessoas guardadas em oração através da nossa oração, porque o Senhor, meu Deus, pode livrar de cárcere, o Senhor pode livrar, meu Deus amado, de enfermidade, de morte, de sepultura aberta, o Senhor pode livrar de assalto, de tantas coisas ruins, Pai, através de oração, através, Pai, do joelho do teu filho e da tua filha dobrado, pedindo, clamando e suplicando, Pai, da
dá força. Dá força aos teus filhos para que eles orem mais. Nos dá força para a gente te buscar, repreende toda distração, tudo que não provém de ti, Pai. Porque nós queremos ter vitória e nós sabemos que tem vitória para quem ora. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Pai, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Visita, Pai, cada pedido de oração aqui no íntimo, no profundo, porque o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos. Glorifica o teu nome, Pai, na vida deles. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que a oração vai mudar a tua história. A oração vai mudar a tua casa, vai mudar o teu casamento, vai mudar a tua saúde. A oração vai mudar diagnóstico. É através da oração que você vai vencer batalhas que pareciam ser invencíveis. O nosso Deus diz para você através dessa palavra: não abra mão do que eu te entreguei, mas ore como a igreja primitiva orou. Eles não se deram por vencido. E por isso o Senhor entregou vitória, trazendo a libertação de Pedro do cárcere. E assim Deus fará na tua história também. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.